Então, uma coisa, muita gente usa o xingamento, seu nazista, meio que de forma geral, assim, qualquer coisa que tu faz, tu é um nazista. Eu sou contra. Como é que tu enxerga isso? E outra coisa, o nazismo ele ainda existe? Ele é forte? Existe algum grupo que tu conhece? Aqui no Brasil ele existe? Como é que tá esse... A gente tem que identificar o seguinte, o Yuval Harari, do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, tá? O livro mais vendido hoje em dia no mundo, ele fala que o nazismo ele tem uma terceira via no sentido de ideologia. O nazismo foi um regime de direita, de extrema direita. Ele tem, independentemente do nome ser Partido dos Socialistas dos Trabalhadores Alemães, isso é a mesma coisa a gente falar República Democrática do Congo. Né? Não é república e não é democrática. Né? Então, ele tem vários aspectos diferentes da direita clássica, do conservadorismo. Porque o nazismo, como ele é um regime fascista, que usou a biologia de forma equivocada para justificar o que eles consideravam raça pura. A raça ariana, raça pura e tudo mais. Então eles levaram o racismo a tal nível que o racismo perdeu força no mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o racismo era algo bastante normal, entre aspas, infelizmente, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Tinha vários países que os negros não podiam votar, os aborígenes na Austrália não podiam votar, não tinham direito a nada. Mas o nazismo levou a tal nível o racismo de raça que o racismo perdeu força depois. O nazismo, como regime fascista, autoritário, militarizado, radical, de quebra das instituições e de perseguição, etc. e tal, ele é um regime de exceção com o cunho nazista que ele é único no sentido de acreditar numa raça superior, etc. e tal. Hoje em dia tem muitos fascistas que são autoritários, no mundo inteiro estou falando, e tem algumas pessoas que são neonazistas, que podem ser... Eu sou neonazista, ou seja, o que significa ser neonazista? A pessoa, né? A pessoa ser neonazista. Ela pode não ser anti-judaico, mas ela é anti-negros. Ela pode não ser anti-negros, ser anti-índios. Mas por motivos biológicos parecidos que os nazistas tinham na época da Segunda Guerra Mundial. Ou ela é anti-todos. Então existe pessoa... Agora, na Alemanha é proibido. Você não pode falar, vou fundar um partido neonazista com uma suástica. Ela é preso. Então você tem formas de caminhar com outros nomes e tudo mais. Mas tem... Arthur, eu tenho uma convicção de que a história ela é cíclica. Existem pessoas, sempre vai existir racismo, infelizmente, preconceito, perseguições, intolerância, etc. e tal. O que depende da sociedade é como ela faz as suas verificações e as suas... eu nunca lembro como falar overview, né? Fazer a sua... Visão geral? Fazer a supervisão para poder evitar que isso aconteça. E as pessoas que são formadores de opiniões e líderes têm que dar o exemplo, porque discursos criam coragem nos outros de exercerem o seu radicalismo, seja ele qual for. Discursos de líderes políticos, de líderes religiosos e de formadores de opinião atingem pessoas que podem eventualmente fazer ações por causa de discursos que eventualmente nem tiveram intenções de fazer. Então, assim, eu acho errado você chamar qualquer pessoa de nazista porque você não concorda com as ideias, porque você enfraquece o nazismo. Você pode chamar de fascista. Uma pessoa autoritária, por si só, uma pessoa que quer o militarismo, quer acabar com a democracia, quer fechar o Congresso, etc, etc. Eu não estou falando nem no Brasil, não estou dando exemplos brasileiros, tá? Estou falando em geral. O fascismo na Itália fez isso. Enaltecer o homem, o militarismo, enaltecer a família em sentidos exacerbados, você encontrar inimigos comuns. Você tem toda uma coisa, você tem um checklist aí na internet que fala como identificar um regime que está caminhando para o fascismo. Você tem lá, tá. Mas uma coisa é fascismo ou autoritarismo. Agora, outra coisa é nazismo. Eu acho errado você identificar, sem a pessoa, no caso, identificar qualquer pessoa que ela não concorde e falar, você é um nazista, não sei o que. Você enfraquece o nazismo. Mas é um perigo real ainda o nazismo?
Não, de acontecer o que aconteceu? Eu digo porque tem muita gente que chama todo mundo de nazista e eu não sei até que ponto isso é um perigo real de que existam pessoas que ainda estão nessa vibe de querer que isso aconteça de novo. Vamos parar de perseguir. chamar quando as pessoas começarem a eu entrar acho que judicialmente também. existe uma minoria não muito pequena de pessoas que gostariam de implementar regimes autoritários no mundo. Não especificamente a ver com nazismo. Não especificamente Entendi, no nazismo. entendi. Mas eu acho que existiriam em várias democracias, se você fosse fazer uma pesquisa de opinião, uma porcentagem não pequena de pessoas que, se pudessem, implementariam regimes autoritários. Acabariam com... De um lado ou do outro. Pra defender aquilo que ela acredita. De um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Que aconteceu com... De um lado. Uhum.